Eis que surge um escândalo: desvio indevido de dinheiro do pagamento da aposentadoria de aposentados e pensionistas do INSS. O escândalo surge agora, só que tem um porém. Ele se instala ainda no ano de 2019, nos primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro. E foi descoberto pela Controladoria Geral da União, a CGU, no começo do governo Lula, no primeiro ano, em 2023. Demorou esse tempo todo para vir à tona, porque um juiz do Tribunal de Contas, um ministro do Tribunal de Contas da União, do TCU, empurrou com a barriga por mais de um ano uma decisão sobre essa investigação. Então, assim, escândalo do INSS, a mídia comercial e os setores de extrema-direita tentando jogar no colo do governo Lula, tentando jogar no colo, especialmente, do atual ministro da Previdência, o Carlos Lupe, e principalmente jogar no colo do irmão do presidente Lula, o Frei Chico, que é vice-presidente do Sindinap, um sindicato aí de aposentados e pensionistas e idosos. Pois bem, o que a gente descobre com poucos dias de escândalo, sobretudo nesta quarta? Que tudo que surgiu até agora, tudo, é de gente do bolsonarismo. O pivô principal, o tal do careca do INSS, é um sujeito que desviou 58 milhões nos primeiros anos do governo Bolsonaro e que, inclusive, deu uma contribuiçãozinha simbólica para a campanha dele de reeleição em 2022, da qual ele saiu derrotado. Um outro sujeito, empresário, que surge como pivô também em 3 entidades envolvidas nesse escândalo, é um sujeito que mantém laços estreitíssimos com 2 ex-integrantes, ex-ministros do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros, do PP, e o Ciro Nogueira, também do PP. E depois a gente vê ainda uma outra figura envolvida nisso aí, uma figurinha também que desviou milhões e milhões e milhões e milhões em dinheiro do INSS, dos aposentados, durante a gestão do Jair Bolsonaro, que é totalmente ligada a esse esquema do governo antigo e não do atual. Então veja você, o pessoal querendo CPI, jogando no colo do Lula uma bucha que foi implantada lá atrás e que agora vem à tona por investigação da Polícia Federal e que tem como principais suspeitos de desvio gente ligada ao bolsonarismo. Eu quero mais é que a CPI vá em frente. Vamos embora com essa CPI, porque tudo que apareceu até agora foi de gente do governo passado. Muito bom, Henrique. Ismael, você, por favor. Bom, é isso. Vou começar aqui a falar pelo que o Henrique terminou, pela CPI. A meu ver, dificilmente uma CPI ela avança, será instalada, porque, primeiro, tem uma fila enorme lá no Congresso Nacional, na Câmara, de 12 CPIs. É o primeiro obstáculo. O segundo é porque o governo não interessa uma CPI, porque vai servir de palanque justamente para a oposição, independente de que os oposicionistas possam estar envolvidos, porque as informações apontam de que esse esquema é um esquema lá atrás, lá do governo Bolsonaro, e que a Polícia Federal, sob o governo Lula, começou a investigação. O interessante nisso tudo, que me chama a atenção, Miguel e Henrique, são 2 aspectos. O primeiro é como a Polícia Federal, ou mesmo o próprio governo, que tinha informação, por meio da AGU, CGU, não passaram as informações completas no momento exato de que havia um envolvimento lá atrás e declinasse os nomes, até porque começaram a pipocar de formas compartilhadas, né? E isso dificulta o entendimento das informações por boa parte da população. Outro aspecto é o seguinte, é que o pedido de CPI, basicamente, ele é comandado pela TV Globo. A TV Globo está batendo, como diz o Henrique, o bumbo para que tenha uma CPI e tal. Vocês sabem que a Globo nunca se interessou de verdade por investigar corrupção. A Lava Jato é um exemplo disso, que era uma farsa que foi comprovada, mas a Globo precisa manter a sua narrativa de que houve combate à corrupção, aquela história toda. Estranhamente, a Globo é a empresa que mais recebe recurso da comunicação do governo federal. Estão falando que tem que tirar recurso da publicidade da Globo? Não.
penso que tem que ter um critério maior nessa distribuição de recursos federais, né, para justamente não ter uma sabotagem, como está vendo agora. Como é que é esse negócio? A Globo quer derrubar o governo Lula e o governo Lula financia a Globo? E que história é essa? Que papo é esse? É meio esquisito isso tudo. E vejam bem, a Globo também não interessa a CPI, porque ela sabe que pega todo mundo ali, o sistema financeiro, é um strike geral. Mas o que pretende a Globo, Miguel e Henrique? Pretende derrubar o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. Derrubando o Carlos Lupe, presidente do PDT, faz um desarranjo na composição do Lula para 2026. O que pretende a Globo? Pretende fazer, novamente, a faxina, que ela convenceu o João Santana, lá no governo da Dilma, lá em 2011, que toda semana a Dilma derrubava o ministro. Veja, se o Lula derrubar o Lupe hoje, amanhã ela começa uma campanha para derrubar o próximo, e assim por diante. Então, é uma, como diria lá aquele seriado da Globo, lá do Fagundes, é cilada, Bino, é uma cilada grande. Então, é uma casca de banana que a TV Globo coloca aí para o Lula nesse processo de 2026. Porque veja só a situação. O Bolsonaro quase preso, inelegível, a oposição completamente desorganizada, os partidos que a velha mídia chama de centrão, vão jogar, possivelmente, estão jogando com o governo Lula. Então você vê o seguinte, que vai ser uma eleição, se o Lula jogar parado, ele vai ser reeleito. Ismael, Henrique, deixa eu fazer um comentário sobre isso também. A gente sabe, o PDT, ele perdeu muitos deputados, mas ele é um partido que tem 17 deputados, é um partido muito leal à base do governo. O governo tem uma situação delicada no Congresso Nacional, todo mundo sabe, apesar... ele está conseguindo aprovar algumas leis importantes, tem ganhado as principais batalhas, mas essas vitórias também elas podem gerar uma certa ilusão, Ismael, uma ilusão que a gente não pode alimentar, que é o seguinte, que o governo ele só joga para ganhar também, né? Mas as derrotas que ele sofre são antes de mandar para o Congresso. É que ele nem manda para o Congresso aquilo que ele acha que não pode ganhar. Então o governo tem uma situação delicada, o balanço é delicado do Congresso Nacional, porque você tem uma maioria aí de centro, que pende para a direita, e o núcleo duro mais à esquerda, que alguns partidos nem são de esquerda assim, é o caso do PDT, tem muita gente que nem é assim tão de esquerda, mas são leais ao governo, são progressistas, e já anunciaram, né? Tem até alguns deputados do PDT que são meio ranzinhos, né? E parece até que querem sair da base do governo. Falaram, se o Lula demitir o Lupe, a gente vai sair do governo. Mas o Lula está bem escolado, está bem escaldado quanto a isso. Ele sabe que é perigoso você ceder nesse momento. Não há provas contra o Lupe. A Gleisi Hoffmann, que agora é ministra, né, da SRI, né, Secretaria de Relações Institucionais, ela deu uma declaração em que falou que não há previsão de demissão do Lupe, não tem nenhuma prova contra o Lupe. Isso gerou um furor, uma ira na mídia, na grande mídia, e nas redes sociais mais acopladas à mídia, acopladas a esse pensamento ainda lavajatista, porque o Lupe falou, não, a gente já sabia de alguma coisa, mas ele não queria dizer que ele sabia dos crimes, ele queria dizer que já havia investigações internas do Ministério, mas que ainda não tinha ideia da magnitude, mas pela razão justamente por haver uma certa consciência do que havia, porque houve investigação. A investigação do governo Lula é prova de que você tem um governo que está investigando um crime de corrupção. Então, mas você tem essa armadilha, né, essa casca de banana que jogaram aí para o presidente Lula para ele demitir o Lupe e daí desestabilizar o governo. Né? Porque você sabe muito bem, se você tem até o momento uma oposição bolsonarista que ela é muito estridente, só que ele é muito estéril, né? Ela fica só com esse papinho de anistia,
é dominada pelo bolsonarismo mais furioso, então ela acaba não gerando muito assim, problemas diretos para o governo no parlamento. Pelo contrário, é um grupo que meio que já está se auto-isolando, só que a gente não pode se deixar enganar por isso também. Você tem muitos setores hostis ao governo, muita gente poderosa que quer derrubar o governo Lula. E se esses setores, que não é nem esse núcleo duro bolsonarista, são os setores do Centrão, o pessoal ligado mais ao Ciro Nogueira, ligado a esse novo partido aí que criaram, né, União Progressista, essa nova federação que criaram, ao Caiado, né, um pessoal ligado ao Tarcísio de Freitas, um pessoal, inclusive, que quer até isolar o Bolsonaro, mas é um pessoal que é muito... Se eles sentirem um cheiro de sangue, né, se eles sentirem um cheiro de qualquer recuo do governo, eles não vão parar. Então, é a hora do governo Lula ficar firme, investigar isso, e agora a gente está descobrindo, né? Não, porque a informação que a gente tem é que o negócio vem de antes, e agora o Henrique está trazendo aí uma informação determinante para você reacomodar esse debate que vem, sobretudo, do governo Bolsonaro. Não, Henrique? Miguel, e você tocou num ponto que eu quero avançar um pouquinho nele, até porque surgiram alguns questionamentos no chat, e isso a gente tem ouvido o dia inteiro em tudo quanto é canto. Ah, mas o Lupe, ele sabia isso e aquilo. Veja só, eu não tenho nenhuma procuração para defender o Carlos Lupe, tá? Nenhuma. E eu também não estou dizendo que ele não tem nada a ver, não é essa a questão. Vamos deixar uma coisa clara aqui. A Controladoria Geral da União, a CGU, identificou o problema no começo de 2023, nos primeiros meses do governo Lula. Ou seja, o problema não era novo. A situação já tinha ido parar num órgão de controle e esse órgão de controle já estava realizando apurações. Um ano depois, no começo de 2024, no primeiro semestre de 2024, todas as questões levantadas pela CGU já tinham sido levadas ao Tribunal de Contas da União, ao TCU. E o TCU já estava a par do que estava acontecendo e segurou um ministro, especificamente, não lembro o nome agora dele aqui, posso olhar daqui a pouco aqui, mas um ministro segurou durante um ano esse processo. Então, assim, o Lupe sabia e foi cúmplice. O Lupe sabia, até porque a Controladoria Geral da União sabia e estava investigando, e naturalmente o governo estava a par disso. Só que, assim, para isso servem os órgãos de controle. A CGU tem essa função. E o TCU, para tomar decisões nessa alçada, não é exatamente, eu uso essa expressão tribunal, mas o TCU não é exatamente uma instância judiciária, mas toma decisões nesse sentido. Então, assim, a CGU tinha uma investigação aberta desde os primeiros meses do governo Lula. O TCU, no começo do ano passado, no primeiro semestre, já tinha um processo aberto e deixou isso congelado na gaveta mais de um ano. Ah, mas o Lupe... Não é o Lupe quem deve determinar, olha, eu descobri tal coisa e vou fazer... As informações vão sendo entregues. Elas vão sendo levadas às instâncias cabíveis. Agora, veja só, Miguel e Ismael. Eu queria trazer especificamente aqui, para a gente continuar nisso, um outro caso envolvendo bolsonaristas dentro dessa questão da fraude no INSS, que é o caso desse sujeito aqui. Vão imaginando aí na cabeça de vocês. Imagina um homem simples, um sujeito trabalhador simples do Distrito Federal, um homem que tem um cargo, um emprego de auxiliar administrativo e ganha R$ 1.500, um salário mínimo. Ele ganha um salário mínimo. Pois bem, este cara, que é um auxiliar administrativo, que ganha R$ 1.500, um salário mínimo, ele foi o destino de pelo menos 6,8 milhões de reais distribuídos por quem desse sistema de fraude? Vocês já devem ter visto que tem um empresário pecuarista que é dono, inclusive, de uma banca de negócio típico brasileiro dentro do aeroporto do Distrito Federal. Esse cara já saiu em tudo quanto é canto. Cícero Marcelino de Santos Souza, né? Esse cara é um assessor da entidade, presidida pelo Carlos Roberto Ferreira Lopes. O Carlos Roberto Ferreira Lopes é o empresário pecuarista que tem a loja lá de coisas típicas brasileiras no aeroporto
de Brasília, no aeroporto Juscelino Kubitschek. Ele tem lá dentro uma loja. Ele tem sido o principal alvo dessa investigação, porque ele comandava várias entidades que receberam parte desse dinheiro desviado, né? Este cara tinha um assessor, esse empresário, que é esse sujeito chamado Cícero Marcelino. O Cícero Marcelino, assessor dele, mandava para esse sujeito humilde, que é auxiliar administrativo e ganha um salário mínimo. O nome desse sujeito humilde tá aqui, eu vou falar para vocês o nome dele. Ele é o José Laudenor. O José Laudenor, o homem humilde, auxiliar administrativo que ganha um salário mínimo, que recebeu esse fluxo de 6,8 milhões desviados no esquema daquele empresário que tem loja no aeroporto de Brasília, este cara, um pobre homem trabalhador que ganha um salário mínimo, sabe de quem que ele aparece sócio em 2 empresas nos cartórios de Brasília? Ele é sócio do ex-ministro do Trabalho, do Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. O José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho e ex-presidente do INSS na gestão Jair Bolsonaro, ele é sócio. Tá aí a matéria, para quem quiser conferir, inclusive a nossa manchete no portal da revista Fórum. Este sujeito, o José Carlos Oliveira, que era ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do INSS do governo Jair Bolsonaro, que é um homem riquíssimo, esse que está aí na foto, ele é sócio em 2 empresas com um sujeito que não tem nada, tem um cargo de auxiliar administrativo e ganha R$ 1.500. E esse sujeito que não tem nada e ganha R$ 1.500 de salário como auxiliar administrativo, ele foi o destino de 6,8 milhões de reais desviados pelo esquema daquelas entidades do empresário que é dono do negócio de turismo lá dentro do aeroporto de Brasília. Agora eu te pergunto, Miguel e Ismael, vai ter CPI mesmo? O pessoal vai querer CPI? Porque assim, se até um aparente, não estou dizendo que é, mas eu não conheço nenhum ricaço que tem como sócio um auxiliar administrativo que ganha salário mínimo. Se aparentemente um laranja de um ex-ministro e ex-presidente do INSS do Bolsonaro está recebendo, está drenando esses recursos desviados por entidades, será que vão querer mesmo uma CPI? Diga aí, Miguel. Pois é, que eu fico lembrando também que a oposição ela pediu a CPI do 8 de janeiro. Né? Eu lembro até que teve aquele episódio, né, que a CNN Brasil mostrou os vídeos do ex-chefe da GSI, né, o general lá que estava vagando lá pelo Palácio do Planalto. Né? O do Lula já, o careca, o G. Dias. Lembra aquele general Dias, né? General G. Dias. G. Dias. Aí a CNN Brasil mostrou, né? Só que ela mostrou assim com malícia, né? Como se ele tivesse, sei lá, infiltrado, como se ele fosse conivente com aquilo, né? Ele era incompetente, né? Foi demitido, demorou para ser demitido, né? Ele incompetente, mas ele não foi infiltrado, ele estava desorientado, né? Ele foi lá para ver o que podia fazer, o cara completamente incompetente. Mas a oposição ela começou a criar aquela narrativa em que o governo estava envolvido com o 8 de janeiro e aquilo foi estopim da CPI do 8 de janeiro. Por isso que eu estou mencionando. Aí criou-se a CPI do 8 de janeiro e a oposição se lascou. E agora está chorando aí, né? Que é anistia. Ela mesmo que deu tiro no próprio pé, agora é capaz de dar outro tiro no pé. Como você está mencionando, criar uma CPI e depois estão chorando, pedindo anistia. Daqui a um ano estão pedindo, fazendo outra campanha de anistia. Aí vai um monte de gente presa do Bolsonaro. Não, anistia. Enfim. Eu acho... O que você acha, Ismael? Olha, tem um número mágico no Congresso Nacional, na Câmara, que é de 308 votos de deputados. O governo, a base governista, tem cerca de 400. Então, a margem de folga do governo é bem elástica, bem enorme para esse aspecto. Então, não passa aí, é o primeiro obstáculo. A segunda barragem diz respeito ao trâmite lá das CPIs, tem uma fila,
né? Então, é o seguinte, já tem 12 na frente, então também já não vai passar. Mas eu quero pegar aqui pelo aspecto que o Henrique aborda, que é uma abordagem muito crível. A oposição, ela pede a CPI porque ela sabe que não vai ter CPI. Então, por que ela pede CPI? Porque ela está batendo o bombo junto com a Globo para derrubar o Lupe. O objetivo não é CPI, não é investigar a corrupção, é derrubar o Lupe. O objetivo é político, não tem nada a ver com corrupção. Eles não estão nem aí com corrupção, a Globo, a oposição. Eles querem minar o governo do Lula. Eles querem que o Lula desencadeie uma campanha, que o Sidônio levante a bandeira da faxina, como fez a Dilma lá atrás. Eles querem promover o Lula faxineiro. Então, esse é o grande lance dessa crise do INSS. Claro, evidentemente que tem a fraude que precisa ser investigada, precisa ter todo o rigor possível, mas isso a Polícia Federal está fazendo. Ela fez. Penso que não foi muito claro ali naquele comunicado dela, lá como a extensão disso. Da mesma forma, Miguel, volta a frisar que o governo federal ele financia esse tipo de narrativa contra ele mesmo, que é um negócio. Só você pegar os números aí que a Globo recebe de investimento, de verbas, aí é impressionante. Precisa ter um critério para discutir isso. Critério técnico, inclusive, né, do ponto de vista dos objetivos do governo. Não é possível que você faça uma campanha de dinheiro para um órgão de imprensa, uma concessão, derrubar o governo. Eu já falei aqui outras vezes, aqui o caso do Paraná, que é mais gritante ainda, porque aqui tem um jornal, um ex-jornal, sei lá, é o Gazeta do Povo, que os donos são os meeiros da Globo, afiliada da Globo, que é a RPC. Funciona mais ou menos da seguinte forma, Henrique. A Globo, ela pega os anúncios de rede, 80% fica com as afiliadas. Né? Então, a RPC, que está presente em todo o Estado, ela pega 80% do recurso, dos anúncios. E, como os sócios da Gazeta do Povo são meeiros, fica metade para a Gazeta do Povo. E quem que é a Gazeta do Povo dela contrata? É o Deltan, é o Alexandre Garcia, é o Constantino, é a Cristina Grêmio, é o Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, assim por diante. Essa tropa toda, que todo dia faz campanha para derrubar o governo do Lula. Então, o governo Lula, financia a queda do governo Lula. É impressionante isso. Eu já até falei uma vez ali com uns ministros lá em Brasília, eu quero entender essa matemática aí. As pessoas não conseguem explicar direito, mas é só uma observação. Ismael, deixa eu comentar isso, porque isso aí é tão antigo, Ismael. Isso é tradição da política brasileira. Né? Você tinha um jornal, você deve lembrar dele, o Tribuna da Imprensa. Né? O Tribuna da Imprensa, ele ficou famoso porque ele foi fundado pelo Carlos Lacerda. Né? Só que depois que o Carlos Lacerda morreu, ele foi assumido por um jornalista, o tal do Hélio, né? E o Tribuna da Imprensa, ele, durante muitos anos, a maneira dele trabalhar era chantageando os políticos e os governos e os empresários, né? Ele fazia chantagem, ele atacava os governos e depois ia lá cobrar. Hoje em dia é diferente, né? A Globo é mais elegante, ela não faz chantagem tão diretamente, imagino, não sei. Né? Mas aí é tática também da mídia brasileira tentar intimidar. Ela faz isso com governos, com empresas, instituições, né? Ela intimida, ela chantageia. Tem um projeto de poder também, né, Miguel? Tem um projeto de poder dessas companhias de comunicação, até mesmo porque hoje essas empresas de comunicação, o que menos elas fazem é jornalismo. Elas funcionam como braço do sistema financeiro. Sim. Ou são propriedades cruzadas ou são sócias, enfim,
tem muito interesse cruzado com a Bolsa, com o mercado, com privatizações. Porque você pega uma companhia como a Globo, o lucro que ela tem, que ela apura todo ano, onde ela vai investir o dinheiro para os sócios, a própria Folha. A Folha é um banco, a Folha, porque tem lá o PagBank, a Moderninha, uma fintech, eles faturam... Ismael, a Band acabou de abrir uma bet. Os caras até isso. Então, você veja só, então, eles têm esse interesse cruzado. Então, onde eles colocam esse dinheiro? No Porto. Eles vão lá e compram o Porto lá, pede para o BTG fazer a operação, eles compram a Copel de energia, a Eletrobras, o sistema Eletrobras, que, aliás, esse sistema brasileiro de privatização é o mesmo que deu apagão lá em Portugal e na Espanha. É a ideia do capital disperso e ninguém controla. É igual aquela história de casa que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? É um pouco que ocorre com o sistema energético lá. Então, a imprensa brasileira está envolvida nisso. É nesse esquema que, cara, se na época do FHC a gente falava que tinha corrupção na privatização, Jesus amado. Você lembra também do Assis Chateaubriand, né, criador do Diários Associados. Né? Ele foi o antecessor do Roberto Marinho. O Assis Chateaubriand tem um livro famoso do Fernando de Moraes, né, Chateau, Rei do Brasil. O Assis Chateaubriand, ele não tinha um centavo, Henrique. Ele não tinha um centavo. Era um nordestino, chegou no Rio de Janeiro, ficou entre Rio e São Paulo. Aí, só que ele começou a fazer uns contatos, foi jornalista. Aí, quando ele monta o império dele, ele vai nos empresários, chantageia cada um. Né? Ele encontra o podre de cada empresário e fala: se você não me der tantos milhões de reais, eu vou te denunciar. Aí ele monta o império dele na base da chantagem, e ele é um dos responsáveis pelo suicídio do Getúlio Vargas, né? Porque a campanha vem violenta por parte dos Diários Associados. Ele era inimigo mortal do varguismo, do Vargas. Enfim, a gente tem uma tradição triste de mídia, que é uma mídia, como o Ismael falou, que ela é totalmente vendida aos interesses do mercado financeiro. Você vê, Ismael, é uma mídia, ela nunca fez uma campanha, por exemplo, para o Brasil ter um projeto de mobilidade urbana. Né? O negócio dele eles querem transformar o Brasil num grande fazendão de soja cheio de agência do Itaú, que agora nem vai ter agência, vai ser tudo aplicativo de celular, né? É um grande fazendão e todo mundo com o aplicativo do Itaú no celular. Né? É isso que eles querem, né? Só que isso não desenvolve o país, né? O país está precisando de um choque de... E eles querem controlar a energia, por exemplo, petróleo, então a mídia, diretamente, agora sem máscara, sem vergonha nenhuma. Eles são um braço do sistema financeiro, eles têm interesses cruzados, interesses comuns, econômicos, são acionistas e vice-versa. Então, o que eles estão fazendo? Como que eles estão buscando a maximização do seu lucro? Eles apuram lá o dinheiro e daí, para dar o retorno para os sócios, eles estão comprando ativos energéticas, saneamento básico, ferrovias, rodovias. A forma mais fácil de ganhar dinheiro, né? Porque não tem concorrente. Você compra uma empresa... E a lógica é diminuir o quadro de funcionário, deixar precarizar o máximo possível para ter mais lucro. Essa é a lógica que ferrou lá com a Espanha, com Portugal, ferrando aqui também, vai ferrar, evidentemente. São Paulo, veja quantos apagões teve. O cara fica colocando culpa daí em São Pedro, porque chove. Que horror isso. Ismael, você sabe que eu moro em Lisboa, né? Não sabia? Olha só. Então eu passei por aquilo ali. O que mais chocou, não tem nada a ver com a história, mas só para... O que mais chocou aqui é que, na verdade, quando deu o blackout, isso no Brasil tem todo dia, também pararam os celulares. Então não tinha como telefonar nem como usar a internet. Na verdade, acho que o caos maior foi esse. Isso criou um pânico generalizado. Porque no Brasil as antenas continuam funcionando, né? Então você consegue mandar mensagem para alguém ali: olha, estou sem luz aqui, daqui a pouco acaba a bateria e tal, mas estou vivo, estou bem. Aqui foi um blackout geral.
Miguel do Rosário, breaking news total aqui. O governo acaba de anunciar o nome do novo presidente do INSS. É o procurador federal Gilberto Waller Júnior. Ele vai ocupar o cargo aí, não é como interino, tá? Ele foi indicado aí mesmo como presidente do INSS pelo presidente Lula e terá o nome publicado numa edição extra do Diário Oficial da União, ainda nesta quarta-feira, 30 de abril. Olha aí, pelo jeito ele montou uma vacina, né? Colocando um procurador, né, do sistema lá do INSS, possivelmente, para justamente fazer a limpeza. O Lula acertou aí na escolha. A Gleisi, ela tinha falado mais cedo que o próprio Lula ia participar do processo de escolha desse novo presidente do INSS, ou seja, o Lula ia dar um peso político a esse nome, colocou um procurador, mas deve ser uma pessoa de confiança aí do presidente Lula para resolver isso. O Lula, ele é um setor muito vulnerável, né, um setor de aposentados, que já sofre com muita exploração, porque tem muito golpe em cima de aposentado no Brasil, é o que mais tem, todo mundo que conhece. Eu tenho uma tia, quer dizer, minhas tias todos são aposentados, claro, minha mãe e tudo, mas eu lembro que eu acompanhei aí um golpe, uma tentativa de golpe na minha tia, que chegou a ser engraçado, né? Ela percebeu. O cara ligou para ela falando que era o desembargador, queria dar um desembargador, queria ajudar ela e tudo, né? Mas tem muito isso, né? Tem muito golpe aí contra aposentado, e o Lula ele tem que cuidar muito bem desse setor.